Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ederson César e nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre o conjunto dos números racionais, sobre os números racionais e sobre as operações nesse conjunto numérico. Cadê a minha caneta? Achei, tá aqui a minha caneta. Então fique comigo aí até o final dessa aula e a gente já vai começar. Bom, começando aqui o conjunto dos números racionais. Já vamos relembrar o conceito lá do sexto ano, também do quinto às vezes, né? Números racionais são números que podem ser representados por uma fração, por uma razão. Número racional, representado por uma razão. Então aí a gente tem aí um quarto é representado por uma razão, então é um número racional. O menos 3 sétimos. As dízimas periódicas positivas, por exemplo, 1,444 infinitamente. As dízimas negativas, 0,2222 infinitamente. As dízimas exatas, né? Os decimais exatos, temos as dízimas periódicas e temos as dízimas finitas. Por exemplo, mais 13,75, por exemplo. As dízimas finitas, outro exemplo de dízima finita, 0,42, por exemplo. Então, toda fração, seja ela positiva ou negativa, está sendo representado numa razão, é um número racional. Esses quatro exemplos aqui, as dízimas finitas e as dízimas infinitas, também podem ser representados por uma razão, a gente vai ver nas aulas posteriores. Então, também são números racionais. Logo, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. É claro que todo número natural, por exemplo, 5 é um número natural, 6 é um número natural. Eu posso representar o 5 como uma razão de 5 sobre 1. E o 6 a mesma coisa. E todos os números naturais eu posso representar usando a fração de denominador 1. Logo, todo número natural também é racional. A mesma coisa para os números inteiros. Por exemplo, o menos 17 e o mais 25 são números inteiros. Claro que o mais 25 também é número natural. Como podemos representar esses números inteiros com denominador 1, porque daí eu não altero o número, menos 17 dividido por 1 continua sendo menos 17, percebe que eu não altero o número. Isso significa que eu consigo representar todo número inteiro na forma de uma razão, na forma de um número racional. Logo, eles também pertencem ao conjunto dos números racionais. Bom, acompanhe comigo aqui. Os números racionais são encontrados em diversas situações. São encontrados em diversas situações do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos ver aqui alguma delas. Bom, Mariana viajou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 experimentou uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Perceba que o dia que ela viajou, o mês que ela viajou é mês 7, o ano que ela viajou e a temperatura que ela encontrou nessa viagem são exemplos de números racionais. Vale lembrar que 3 é número natural, é número inteiro e também é racional. 7, número natural, número inteiro e número racional. 2018,
número natural, número inteiro, número racional. Menos 3, número inteiro e número racional. Bom, agora aqui embaixo, Pedro precisa de uma TV nova, pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas, olha isso, por um preço de R$ 1.133,99 e conseguiu comprá-la dividindo em 5 vezes sem juros. Perceba que os números que aparecem aí são exemplos de números racionais. 40 é número natural, é número inteiro e também é número racional. O 1.133,99 é apenas número racional, tá? 5, número natural, inteiro e racional. Bom, no último quadrado aqui, ó, a tirinha, Paula está no 8º ano. Olha o 8º aqui, né? A representação da forma ordinária do número, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3. Olha isso. Significa que 1/3 da sala é menino. Olha só. Informação implícita, né? Dessa quantidade, 20% usam óculos. Então, o 8 é número natural, é inteiro e é racional. O 30 é número natural, é inteiro e é racional. A fração 2/3, somente número racional. E a forma percentual, nós temos a forma percentual somente como número racional. 20% posso representar assim, ou 20 por 100, ou 2 por 10, ou simplificando essa fração por 2, 1/5, e na forma decimal, que é 0,2. Observe aqui várias formas de representar o mesmo número racional. Tranquilo? Continuando aqui na tela. Nas situações apresentadas, temos diversos números. Esses números que eu fui citando quando eu ia lendo a tirinha, né? Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, ó, o 1133, que foi o que a pessoa que comprou a TV de 40 polegadas, pertence a quê? Pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, o menos 3, por exemplo, eu disse que pertence ao conjunto dos números inteiros, e se é número inteiro, também é número racional, então pertence também ao conjunto dos racionais. Agora, o 30. O 30, por exemplo, é número natural, ou seja, pertence ao conjunto dos números naturais, pertence a N, também pertence a Z e também pertence ao conjunto dos racionais. Lógico, né? Como eu já citei lá na tela anterior, 2/3 é só número racional, 20% também é só racional, 1.133,99 é só número racional. Bom, todo número racional é o resultado de uma divisão. Sim? A sobre B, a forma de uma razão, forma de uma divisão, a forma de um resultado de uma divisão entre dois números inteiros, sendo que o divisor, ou seja, o número que fica embaixo, ele não pode ser zero, porque não existe a divisão por zero. Ok? Todo número racional pode ser escrito na forma de uma razão, na forma de uma divisão de A sobre B, onde A e B são inteiros. O que significa isso? O A é número inteiro, pertence ao conjunto dos números inteiros, pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. Conjunto numérico com um asterisco aí em cima
nós excluímos o zero do conjunto numérico, porque B tem que ser diferente de zero, porque B está no denominador da nossa razão, da nossa fração, e como a gente viu que é o resultado de uma divisão, não existe divisão por zero. Ok? Bom, continuando aqui, os números. Deixa eu arrumar a minha tela. Os números racionais, positivos, negativos e o zero formam o conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Opa, a minha. Estou atrapalhando. Deixa eu sair da sua tela. Isso, não sair. Meu Deus. De novo. Pronto, quem sabe faz ao vivo. Como diria o saudoso Faustão. Bom, continuando aqui então. Os números racionais, que são positivos, negativos e o zero, vale lembrar que o zero não é nem positivo e nem negativo, ele não tem sinal. Formam um conjunto numérico chamado conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele é representado pela letra Q. Agora, com linguagem simbólica, pelo fato de não conseguirmos representar com seus primeiros elementos, igual a gente fez com o conjunto N e com o conjunto Z, a gente tem que usar a linguagem simbólica, tá? O conjunto dos números racionais dos números x, que pode ser representado por uma razão de A sobre B, tal que A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros e B tem que ser diferente de zero, porque B é o denominador da fração, B é o divisor, então não existe divisão por zero, logo tem essa restrição que o B tem que ser diferente de zero. Vai ter livros que vocês vão encontrar assim, ó, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. Olha lá, excluir o zero, é um subconjunto de zero. Tranquilo? Bom, continuando aqui, a gente vai verificar agora a representação de um número racional na forma fracionária na reta numérica. Então acompanhe aqui comigo. Vou colocar aqui uma reta numérica aqui. Claro que eu vou dar uma exagerada aqui para que você possa enxergar aí na sua casa, né, na sua tela. Vou dar uma exagerada aqui para que você veja, né? Vou colocar aqui um traço maior, isso, pronto. Saiu? Por que saiu? Pronto. Legal. Claro que essa reta numérica, ela é infinita nos dois sentidos, é uma reta numérica racional no conjunto Q, ok? Então, esse número mais 1/4 é um número fracionário, é uma fração, é uma parte do inteiro. Como o número de cima é menor que o número de baixo, significa que é um número menor do que 1. Então, para representarmos na reta numérica, é claro que a gente tem os números negativos ao lado esquerdo do zero e os números positivos do lado direito do zero. Então, eu vou colocar o zero aqui, vou dar uma exagerada na unidade, que é o nosso mais 1, para que você consiga enxergar a representação da fração. Eu posso pegar essa unidade inteira e dividir em 4 partes iguais. Então, aqui a gente tem a metade, dividindo ao meio novamente, mais ou menos aqui. É claro que eu estou fazendo a mão livre, não estou medindo, não tenho um instrumento que vai medir exatamente essa divisão por 4. Mas aqui a gente tem o meio, que é o mais 0,5 ou mais meio. Já vou colocar a fraçãozinha aqui também, ó. Mais jovem. Isso. E aqui uma parte dessa
corresponde ao nosso mais 1/4. Na verdade, o nosso mais 1/4, ele está aqui. Mais 1/4, mais 1/4. Tranquilo? Peguei a unidade, dividi ela em 4 partes iguais. E a primeira parte, do lado direito do zero aí, representa aí o nosso mais 1/4. É claro, meus queridos, que se você quiser dividir um inteiro por 4 pessoas, R$ 1 para 4 pessoas, não dá para dividir, coloca o zero, vírgula, acrescenta zero lá, 2 vezes. 2 vezes 4 é 8, 8 para 10 resta 2. Acrescenta um zero, não precisa de vírgula porque o número já tem vírgula. 20 dividido por 4 é 5 vezes. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Eu fiz uma divisão aqui pelo processo curto. E aí perceba que esse 0,25 é a metade da metade. A metade está aqui. A metade da metade está aqui. 0,25. Tranquilo? Vamos representar agora o menos 11 terços. Senhor, posso fazer a divisão do 11 terços? Pode, sem nenhum problema. Vamos pegar o 11 e vamos dividir por 3. 3, 6, 9, 12. 12 passa. Tem que ser então 3 vezes. 3, 6, 9, 9. 3 vezes 3 dá 9. 9 para chegar no 11. 9, 10, 11, 2. Acabou o número aqui. Acrescenta um zero. Põe a vírgula no resultado. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 vezes. 6 vezes 3 dá 18. 18 para chegar no 20. Tem resto 2. Observe que para eu continuar essa divisão, eu tenho que acrescentar outro zero. E aí, ó, você tem a repetição aqui, ó, voltou no 20. Que é 6 vezes. 6 vezes 3 é 18. 18 para 20, resta 2. Volta no 20. 6, 6, 6, infinitamente. Isso significa que essa fração ela é chamada de dízima periódica simples, porque depois da vírgula só repete o algarismo 6. Dízima periódica simples. Então, a gente tem aqui uma aproximação para facilitar o encontro desse número na reta numérica. Uma aproximação de menos 3,7. Uma aproximação. Tá? Vou apagar aqui a divisão. Depois você pode voltar aí o vídeo e ver essa divisão novamente. E aí a gente vai representar essa fração na reta numérica. Vamos pegar aqui a reta numérica novamente. Vou aqui dar uma esticada nela. Deixa eu deixar ela paralela. Legal. Tá paralelo? Tá, né? Eu vou dar uma exagerada, é claro, para você poder. Não é para você colocar isso. Aqui. Vamos exagerar na reta. Porque você precisa enxergar. Bom, é claro que ela é infinita nos dois sentidos, porque trata-se de uma reta racional. E aí perceba que esse número, a fração menos 11 terços, ela é um número negativo. Então ela vai estar à esquerda do zero. À esquerda do zero, tá? Então, eu não vou colocar nenhum número positivo, porque eu tenho que exagerar aqui no tamanho aqui dessa unidade aqui, para você enxergar. Percebe que é menos 3,7. Então, eu tenho que sair do zero e chegar até menos 4. Senhor, por que menos 4? Porque eu tenho que representar o menos 3,7. Ok? Então, vou dividir aqui ao meio. Aqui a gente tem menos 2, menos 3 e menos 1. Olha só. Tá? Então, ó, tem o menos 1.
menos 2 e menos 3. E agora a gente precisa posicionar o número decimal aproximado. Veja bem, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui no meio é menos 3,5. Menos 3,5, menos 3,75 vai ser bem aqui no meio. Então deve ser um pouquinho para cá. Tá aqui, ó. Mais ou menos, né? Claro que a gente está fazendo uma representação de um número fracionário que tem a sua forma decimal como dízima periódica, como dízima, né? Então aqui temos a aproximação para a fração menos 11 sobre 3. Observe que essa fração ela é diferente da anterior, não somente pelo sinal de negativo, e o outro tinha sinal de positivo. A fração anterior era uma fração própria, onde o número de cima é menor que o número de baixo. Aqui temos uma fração imprópria. A gente pode representar na forma mista. 3, 6, 9. 3 inteiros. 3, 6, 9. 9, 10, 11. Sobra a fração 2 terços. Então, aqui eu tenho uma fração imprópria e aqui eu tenho a representação dessa fração imprópria na forma mista. Percebam o seguinte, 3 inteiros, no caso do lado esquerdo, pelo fato de ser negativo, mais 2 terços, mais 2 terços. É como se a gente tivesse... a gente pega a unidade e divide em 3 partes iguais, ó. Uma parte igual, eu peguei a unidade, né, de menos 3 a menos 4. De menos 3 a menos 4 e vou dividir ela em 3 partes iguais. E a gente tem que pegar duas delas, caminhando para o lado mais negativo, mais distante do zero. Aqui eu tenho menos 1 terço, no caso só a parte da unidade, e menos 2 terços. Então, essa aqui, nessa mesma posição, essa fração representa 3 inteiros mais 2 terços. É o mesmo número. E que a gente viu na divisão que trata-se de uma dízima periódica simples 3,66666 infinitamente, que ela pode ser representada como menos 3 inteiros, 6 com tracinho em cima, que indica a continuação do período. Tranquilo? Bom, agora vamos para a comparação dos números racionais. Como que a gente compara dois números racionais? Comparar dois números racionais significa dizer se é maior ou se é menor, ou se eles são iguais. Tá? Bom, como que a gente vai comparar? Todo número negativo é menor que todo número positivo. Você que já estudou aí no 7º ano, lá no começo, quando começa lá nos números inteiros, tem a comparação entre números inteiros. E a comparação que você aprendeu lá no 7º ano para os números inteiros, elas valem para os números racionais. É a mesma coisa, porque a gente já viu que todo número inteiro também é racional, tá? Então, o que você deve guardar aí no seu cacholômetro? Tá? Que todo número negativo sempre vai ser menor que qualquer número positivo. Todo número negativo sempre vai ser menor que qualquer número positivo. E aí tem um exemplo. Aliás, são 3 exemplos. Observe aqui que a gente tem um número negativo e ele sempre vai ser menor que qualquer número positivo. Observe a abertura do símbolo de desigualdade. Aqui a gente tem um símbolo chamado de desigualdade. Tá? A boca aberta do símbolo sempre fica do lado do maior número. Então significa que 7,8, que é um número positivo, ele é maior que menos 4,6. 4,6 é negativo. E todo negativo sempre vai ser menor que qualquer número positivo. Todo número negativo
sempre vai ser menor que qualquer número positivo. Tranquilo? Ou todo número positivo sempre vai ser maior que qualquer número negativo. Não importa se é número inteiro, se é fração, se é número decimal, tá? Próximo, todo número racional negativo sempre vai ser menor do que zero. Sempre vai ser menor do que zero. E o que significa dizer que todo número negativo sempre vai ser menor do que zero? É a mesma coisa dizer que zero sempre vai ser maior que qualquer número negativo. Olha ali, ó, menos 5. Menos 5 é um número negativo, logo zero é maior que menos 5. Por que isso? Porque é mais vantagem eu não ter nada do que ficar devendo 5. Logo, 5 é maior. Tá? Temos aí o número decimal menos 12,4. É um número negativo e ele é menor do que zero. E a última aqui, a última fração, menos 6/11, é um número negativo. Então, trata-se de um número menor do que zero. Continuando aí a comparação, na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Aí você lê isso e fala assim, buguei, não entendi. Então presta atenção aqui. Quando a gente tem a comparação entre dois números que são negativos, olha só, menos 1,4 e menos 2, menos 0,2, são dois números negativos. Como é que eu comparo isso? Tá? Se você for observar a reta numérica, ok? Números negativos, eu vou colocar aqui o 2, aliás, o menos 2, o menos 1 e o 0. Observe que menos 1,4 deve estar mais ou menos aqui. E o menos 0,2 está mais ou menos aqui. Quando diz que o maior é aquele que tem o menor módulo, significa a menor distância. Menor módulo significa menor distância. Menor distância do quê? Menor distância do zero. Então quer dizer que o menos 0,2, que está mais pertinho do zero, ele é maior do que menos 1,4, que está mais longe do zero. Logo, menos 1,4 é menor que menos 0,2. Tranquilo? Menos 1,4 é menor que menos 0,2. Ou seja, o menos 0,2 está mais pertinho do zero. Por isso ele é maior. Continuando aqui a comparação. Na comparação de números racionais que são positivos, será maior aquele que possui o maior módulo. E a gente já viu na tela anterior que maior módulo, nesse caso agora, é o que está mais distante do zero. Então, eu vou comparar dois números racionais positivos. O maior é quem está mais distante do zero. Ok? Continuando aqui, então, na comparação de dois números racionais positivos, será maior aquele que possuir o maior módulo. Ou seja, dois números positivos, quem estiver mais distante do zero, aqui a gente tem mais distante do zero, mais longe do zero, vai ser o maior número. Então, observe aqui no exemplo 12,9 12,9
e o 19,2. Observe que 19,2 está mais distante do zero, logo, ele é maior do que 12,9. Tá? Se você posicionar na reta numérica, você vai perceber que 19,2 está mais distante do zero. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar sobre as operações com números racionais. Vamos relembrar. Por que esse termo? Porque você já trabalhou com as operações com números racionais. No final do quinto ano, trabalhou frações e números decimais no final do quinto ano. No sexto ano, tem outras situações, problemas envolvendo aí as operações com números racionais, multiplicação e divisão. No sétimo ano, retoma esse assunto de operações com números racionais, agora com sinais de positivo ou negativo, ou os dois juntos, né? A operação. Juntamente com operações com dízimas periódicas, né? Bom, por isso vamos relembrar, porque você já teve contato com a adição, com a subtração, com a multiplicação, com a divisão com números racionais, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal, ok? A adição e a subtração de números decimais, aliás, de números racionais. Primeiro caso, na forma fracionária. Na forma fracionária, nós temos aí a adição algébrica aqui de duas frações. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a regra de sinais para a eliminação de parênteses. Quando os sinais são iguais, é sempre mais. Então, ficamos aí com menos 34 onzeavos mais 1 onzeavos. Perceba que os denominadores são iguais, ó, mesmo denominador. Então, o que a gente tem que fazer? Manter esse denominador e fazer a operação com o número de cima. Menos 34 mais 1. Menos 34 mais 1. Esse mais ficou bem estranho. Bom, se você deve 34 e só tem 1 para pagar, então você vai ficar com menos 33. Vai ficar devendo 33 onzeavos ainda. Perceba que essa fração, ela é chamada de fração aparente. Eu consigo dividir o de cima pelo de baixo. Nem sempre isso é possível, tá? Mas dividindo 33 por 11, 11, 22, 33, dá 3. No caso, menos 3. Pronto, ó. Resolvemos uma adição, uma subtração de números racionais na sua forma decimal, na sua forma fracionária. Próximo aqui, a gente tem uma adição na forma de fração também, porém com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a regrinha de sinais. Os sinais são diferentes, vai dar menos. Então, menos 3/5, menos 1/6. Observe que os números são diferentes, então nós temos que encontrar o MMC. É claro que se você sabe que 5 e 6 são números primos entre si, basta multiplicá-los. O senhor não entende, eu não lembro o conceito de números primos entre si. Presta atenção aí, anota no canto do seu caderno. Dois números naturais são primos entre si quando admitem apenas o 1 como divisor comum. Então perceba aqui que os divisores do 5, pelo fato do 5 ser um número primo, é divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, os divisores do 6 é divisível por 1
por 2, por 3 e por ele mesmo. Observe que o conceito de números primos entre si é quando admite somente o 1 como divisor comum. Logo, 5 e 6 são primos entre si. Senhor, e se eu não lembrar isso? Bom, se você não lembrar o conceito de números primos entre si, você tem que fazer a decomposição dos denominadores e encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Ó, dividido por 2 porque 6 é par, 6 é divisível. 3. 3 é número primo, só é divisível por ele mesmo. 5 é número primo, só é divisível por ele mesmo. Então, a gente tem aqui já a decomposição simultânea. Basta multiplicar. Ó, 2 vezes 3 é 6. Olha o 6 aqui. Então, nem precisava fazer o MMC. 6 vezes 5 dá 30. 30 é o nosso mínimo múltiplo comum. Então, aí agora você vai ter que fazer o quê? Vai ter que substituir no lugar do 5 pelo 30, dividir pelo de baixo. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dá 6 vezes. 6 vezes 3 é 18. E esse número ele é negativo. Menos. No lugar do 6 agora 30, porque eu tenho que transformar em frações de mesmo denominador para eu continuar a operação matemática. 30 dividido por 5, aliás, 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 1 é 5. Pronto, ó, os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, nós mantemos ele e vamos fazer a operação com os números de cima. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Você tem duas dívidas, então você tem que somar as suas duas dívidas. 18 com 5, 23. Menos 23 trintaavos. Essa fração ela já está na forma irredutível. Fração como resposta sempre tem que estar na forma irredutível. Tranquilo? Bom, continuando aqui. Agora a adição e a subtração na sua forma decimal. Para a adição e para a subtração de números representados na sua forma decimal, o que a gente deve observar? Algarismos que ocupam na mesma ordem devem ficar na mesma coluna, ou seja, centésimo embaixo de centésimo, décimo embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim sucessivamente, tá? Adicionamos ou subtraímos, vai depender da operação matemática, essas unidades de mesma ordem entre si. O que significa isso? Colocamos no resultado, lá no final da operação, a vírgula alinhada com as casas decimais. Veja o exemplo, tem dois exemplos aqui. O que foi dito naquelas regras? E se eu tenho 7 inteiros, 8 décimos e 8 centésimos, e eu vou subtrair 3 inteiros e 5 décimos, observe que lá pede para colocar na mesma coluna. Aqui a gente tem décimos, aliás, ali é centésimos, né? Centésimos. Aqui a gente tem os décimos, a vírgula embaixo de vírgula, e aqui a gente tem a unidade simples. E aí a gente vai ter que subtrair. 8 menos 0 é 8. 8 menos 5 é 3, vírgula embaixo de vírgula, 7 tira 3 é 4. Pronto, encontramos o resultado aí da subtração entre 7,88 menos 3,5. Tranquilo? Aqui também, 13, unidade e dezena, vírgula, décimos e centésimos, menos. Não tem unidade nenhuma, 0 unidade, 2 dezenas e 5 centenas. Subtraindo aqui, ó, 9 tira 5, 4. 4 tira 2, 2, vírgula embaixo de vírgula para adição e para subtração. E o 13. Pronto.
finalizamos aí. Só ficar esperto que para a adição e para a subtração de números decimais, vírgula embaixo de vírgula até no resultado. Vamos agora falar um pouco sobre a multiplicação de números racionais quando os dois números são fracionários. Multiplicamos aí os dois números racionais na sua forma fracionária, multiplicando numeradores entre si, ou seja, o de cima com o de cima, em seguida os denominadores entre si, os de baixo vezes o de baixo, simplificando o resultado na fração irredutível quando possível. Então, observe aqui. Na multiplicação, então, vamos fazer a regra de sinais. Os sinais são iguais. Resultado final, então, fica positivo, porque os sinais são iguais. Tenho que multiplicar o de cima com o de cima. 15, 30, 45, 60. E o de baixo com o de baixo. 9 vezes 7 é 63. Percebe que essa fração ela ainda não está nessa forma, que é a forma irredutível, é a forma mais simples de seus termos. A gente vai simplificar por 3. Senhor, como que você sabe que é a simplificação por 3? De critério de divisibilidade, 6 mais 0 dá 6. 6 está na tabuada do 3. 60 é divisível por 3. Que dá, então, 20. 6 mais 3 dá 9. 9 está na tabuada do 3, então 63 é divisível por 3. Então vai dar 2, 2 vezes 3 dá 2, 20, 21. Pronto. Essa é a forma irredutível da nossa resposta. É claro, meus queridos, presta atenção aqui, ó, que eu posso usar uma técnica chamada técnica da simplificação, técnica do cancelamento. Eu sei que 15 é divisível por 3. 3, 6, 9, 12, 15, dá 5. Que o 9 também é divisível por 3, porque está aqui, ó, divisível por 3. 15 tem na tabuada do 3, 9 tem na tabuada do 3, então é divisível por 3. Por causa dessa operação aqui ser multiplicação, eu já posso simplificar agora. Vai dar 3. E aí você multiplica 4 vezes 5, que dá 20. E 3 vezes 7, 7, 14, 21, que continua positivo. Perceba que quando a gente já simplifica ali na multiplicação, o resultado já sai a fração na forma irredutível. Tranquilo? Bom, agora a multiplicação na forma decimal. Pede para multiplicar os números decimais aí, como se eles fossem números naturais, ou seja, você vai excluir a vírgula desse número. Para colocar a vírgula no resultado, você tem que contar a quantidade de casas decimais e somar nos dois números apresentados e acrescentar no resultado final, no produto, né? Olha o exemplo. Observe que vamos esquecer da vírgula, porque pede para multiplicar como se fossem números naturais, mas independente, você não precisa apagar a vírgula dali, sem problema nenhum. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4, mais aqui, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, e aí a gente tem aqui a soma 2, 8 e 8. Bom, agora pede para a gente somar a quantidade de casas decimais. Tem uma casa depois da vírgula aqui, mais uma casa desse número. São duas casas decimais. São duas casas decimais. Então, 8,82 é o produto aí de 4,2 vezes aí o 2,1. Tranquilo? Para a divisão, o que a gente tem que fazer para a divisão? Na forma fracionária,
Para dividirmos aí dois números racionais da sua forma fracionária, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Observe aqui, ó. Mantemos a primeira fração. A divisão vira multiplicação. Mas só que a gente tem que inverter a segunda fração. O 4 vai para cima e o 1 vem para baixo. O inverso. Continua negativo, sem problema, continua negativo. Observe que aqui embaixo eu só tenho 7. Os dois números de cima não são múltiplos de 7. Então, eu não tenho como simplificar, usar a técnica de simplificação agora. Então, basta multiplicar. Aqui, essa fração é positiva. Na multiplicação com sinais diferentes, continua menos. 12 vezes 4 é 48. E 7 vezes 1 é 7. Já está na forma irredutível, menos 48 sétimos. É a nossa fração final. Tranquilo? Bom, agora a gente vai relembrar a divisão na forma decimal. Para obtermos o quociente entre dois números racionais na sua forma decimal, podemos multiplicar os dois termos por uma mesma potência de 10 conveniente, a fim de obtermos um número natural como divisor. Para obtermos um número natural como divisor. Tranquilo. Olha só. 12,66 dividido por 0,3. Aqui diz para obter o número natural como divisor. Então é mais fácil, meus queridos, nós igualarmos a quantidade de casas decimais entre os dois números na operação já de modo visual. Observe que aqui a gente tem duas casas decimais e aqui a gente tem uma. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou igualar a quantidade decimal, de casas decimais. Aqui já tem duas mesmo, vai permanecer com duas. Mas o 0,3 eu vou acrescentar o zero aqui, ó, não vou alterar esse número. Observe que agora a gente tem duas casas decimais, tanto no primeiro número quanto no segundo número. Pronto, a gente igualou a quantidade de casas decimais. Acrescentar aquele zero do lado do 0,3 significa que eu multipliquei esse número por 10. Tá? Multipliquei por 10. E outra, acrescentar zeros ou suprimir zeros aqui nesse caso, eu não altero o número, eu continuo com o mesmo número. Bom, feito esse ajuste, aí sim a gente elimina as vírgulas. O zero à esquerda também ele não vai servir de nada, tá? Então, se a gente dividir 1.266 dividido por 30, vai ser a mesma coisa que dividirmos 12,66 dividido por 0,3. Eu vou fazer aqui na calculadora rapidamente, por uma questão de tempo. 12,66 dividido por 0,3. 42,2. Aqui é a resposta. 42,2. E aí eu disse que dividindo 1.266 dividido por 30 é a mesma coisa. Porque eu fui usando o princípio da equivalência e ajustando ali os números até a gente chegar nele. Então, a gente pega aqui a sentença, aliás, a centena é 126. 3, 6, 9 e 12 vai dar 4 vezes, que é 120. 4 vezes 30 é 120. 120 para 126 é 6. Cai o 6 aqui. 3, 6, 2 vezes 30 dá 60. 60 para 66, resta 6. Como os algarismos que formam um número aqui, eles acabaram. Para eu continuar a divisão, vírgula no resultado e acrescento zero lá no resto. 60 vai dar 2 vezes.
2 vezes 30, 60. Para 60, acabou o espaço da lousa. Vou colocar o zero aqui. Zero. Pronto. Decimal exato. Dízima finita. 42,2. Tranquilo? Bom, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, que foi, né, relembrar sobre os números racionais, o conjunto dos números racionais e as suas operações básicas nesse conjunto dos racionais. Vale lembrar que aí no 8º ano usou-se o termo vamos relembrar as operações, porque você já vem trabalhando com essas operações no conjunto Q desde lá do 6º ano mais formalizado. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!